Olá, bem-vindas. Boa noite a todas vocês. Então, vamos para o nosso terceiro encontro, Lakshmi Jayanti, mês de março. Então, vamos lá. Eu acho que é o primeiro, segundo ou terceiro. Mês de março é o segundo. Primeiro foi dia 3, né? Que foi o dia do eclipse. Ainda estamos um pouquinho dentro do efeito do eclipse lunar total de lua cheia, muito intenso, né? Como é que foi para vocês? Como é que foi para vocês a intensidade do eclipse? Se puderem escrever aqui, porque os microfones estão desativados. Hoje, dia 10 de março, uma semana depois, perfeito. Hoje também é aniversário de Cristine, mas acho que ela não vai conseguir entrar no nosso encontro. E a revolução solar dela deu o horário de 20 horas e 10 minutos, daqui a 3 minutos. Acho que ela não consegue entrar. Mas vamos desejar a ela aqui um feliz aniversário, um ano com uma revolução solar, um retorno solar de muita luz e prosperidade, saúde, amor, clareza, iluminação, que ela possa manter firme a sua missão de orientadora, de ajudar muitas pessoas com esse seva maravilhoso dela. A Gisele está dizendo que sentiu um cansaço, viajou justamente no eclipse. Fabiana sentiu paz, proteção e harmonia. Ah, paz, proteção e harmonia para Cristine. Maravilha. Estou falando de duas coisas, né? Vocês veem aí o que querem enviar. Se querem enviar felicitação para ela, se quiserem falar como é que foi o eclipse do dia 3, porque o eclipse ele foi muito intenso, por um lado e por o outro lado também, né? Já que foi um eclipse lunar total, de ampla visibilidade, é, reunindo, né, a Lua com Queto, muito intenso, porque um eclipse lunar pode ser Lua junto com Rahu, né? Mas esse foi junto com o Queto. Então, a Lua ficou muito lá separadinha com o Queto, né? Foi muito intenso esse. Por um lado, trazendo muitos desafios no mundo, né? Com guerras e tudo, ataques violentos. Por outro lado, também ele trouxe muita luz, já que reuniu datas auspiciosas, como Holi, que é o Festival das Cores, como Lakshmi Jayanti, o nascimento da deusa Lakshmi, seu aparecimento, quando ela surge do oceano de leite. Também foi o aparecimento de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, que, quando veio também no eclipse lunar, tal como este, exatamente como este. E aí eu dei o ano do aparecimento dele como 1496, mas na verdade é 1486. É 100 anos antes.
porque eu acho que eu misturei. Srila Prabhupada é 1896 e ele é 1486. Então tem aí uma matemática, né? A diferença no tempo entre os dois. Srila Prabhupada é considerado ele é considerado um acompanhante, um associado direto de Sri Chaitanya, que volta a esse plano para dar andamento, dar continuidade da missão. E é sempre assim, né? Os seres de luz eles estão sempre retornando, sempre voltando para cá, né? Para trazer guia, orientação, direção, luz para os nossos caminhos. E a nossa fé possa ser renovada. Sim. Pessoal entrando ainda, tá? Mariana disse que foi muito intenso, que cobrou dela emocional e fisicamente. Genevieve mandou um parabéns para Cristine. Lua em Leão e Sol em Aquário, então me exigiu firmeza de propósito. Gisele sentiu cansaço, viajou na mente nesse dia. Paz, proteção e harmonia para Cristine. Parabéns para Cristine. Parabéns para Mames, pela bela filha que teve. Parabéns tem que ser sempre duplo, né? Porque a mãe, né, foi o processo materno. Ela, a Tatiane Lalita está dizendo que sentiu emocionalmente e mentalmente. Bárbara está dizendo que o eclipse para ela foi intenso, ficou sem dormir, inquieta e também trouxe revelações e epifania. Tatiana recebeu inspirações para cultivo espiritual também nesse dia. Elisa, boa noite. Elisa Om. Parabéns para minha irmã espiritual, Tine. O eclipse trouxe para Genevieve à tona assuntos emocionais passados para serem resolvidos e liberados. Tatiane, felicidades para Cristine. Cristine nasceu Tintamani, o nome que os pais, né? O pai dela demos para ela, era Tintamani, foi Tintamani. Depois ela recebeu outro nome espiritual, Chaitanya Priya, em, em 2003, se eu não me engano. Genevieve, evitando repetição de padrões. Angélica, parabéns, Cristine, parabéns para a mamãe. Tá certo. No dia 10 de março de 2026. Então, eu corrigi aqui, né? A data o ano que ele nasceu foi 1486. Inclusive, tem um mapa dele, sabe? Vou mostrar aqui para vocês. Só um minuto. Um minutinho, estou procurando. Já acho. Agora já achei, agora eu vou compartilhar. Pronto, está aqui. 18 de fevereiro de 1486.
Então, esse cálculo, ele não pode ser feito a partir do calendário gregoriano, ele tem que ser feito através do calendário juliano, porque o calendário gregoriano, ele passou ele substituiu o juliano, né? Em 1500 e, não sei se é 1535 ou 1585, que entra, então, o calendário gregoriano. E o programa dá para a gente essa opção na hora que a gente vai calcular. Colocamos aqui Juliano, tá vendo? Tem Gregoriano e Juliano. Então, o calendário juliano, porque 1486 é muito antes. E aí nós temos, ele nasceu nessa região chamada Mayapur, que é uma das ilhas no arquipélago de 9 ilhas, chamado Navadvipa. Navadvipa literalmente significa 9 ilhas. Então, ele nasceu em uma delas, nasceu em uma das 9 ilhas, chamada Mayapur. Teve há muito tempo atrás, em Navaratri, que eu falei sobre essas 9 ilhas, porque cada ilha representa um passo do processo evolutivo, né? É um assunto interessante que podemos abordar no nosso próximo encontro. E nesse horário próximo das 17 horas, que era um horário também próximo ao pôr do sol, que foi às 17h38. Então, foi possível, no momento que ele estava nascendo, ver a leste a lua e ver a oeste o sol. É raro, né? Essa possibilidade. Mas devido ao horário, podia ver a lua a leste se preparando para surgir no céu, porque é a noite chegando, né? E o sol se preparando para descer no céu, terminando a noite, terminando o dia para iniciar a noite. E a seguir, pouco tempo depois, poucas horas depois, ocorreu um eclipse lunar total, é, é, que entrou a noite adentro. Então, que se descreve esse nascimento, o nascimento dele todo descrito, né? Primeiro que ele veio a convite de um santo, casado com uma santa, Adwaita e Sita Thakurani. Eles dois, ele sentindo que a barra estava pesada na Índia, porque aquela época dos árabes, da religião muçulmana, né? Dominando, invadindo e dominando. E sabe-se de histórias, né, de que eles entravam nos templos e quebravam as deidades no altar. Então, quando sabiam que eles estavam para chegar em alguma cidade, então os hindus pegavam as deidades, pegavam as relíquias, os escritos, os textos, e já escondiam, né? Eu estive num lugar em Orissa, onde uma deidade de Krishna, sentada em lótus, esculpido perfeitamente. E essa deidade ela foi então enterrada num lugar chamado Puri, Jagannatha Puri. Essa deidade ela foi enterrada e ela ficou enterrada há muito tempo. Quando o Sri Chaitanya chegou nesse lugar, ele sabia dessa deidade ali, que ela tinha sido enterrada, afinal, ele é o próprio Krishna, né? E então ele foi, e com as próprias mãos ele
porque Puri tudo é areia, Puri é beira-mar. Então, assim, você anda nas ruas, você anda sobre areia, continuamente você anda sobre areia. Toda a cidade é construída sobre areia. Algo meio impossível, mas é assim lá. Tudo é construído sobre areia. Então, ele foi cavando a areia, não sei quanto tempo ele levou para cavar, e finalmente ele encontrou aqui porque essa deidade ela tem tipo um coquezinho aqui em cima, e aí ele sentiu o coque da deidade, esculpido em mármore preto, preto, reluzente. Mas ali, né, naquele tempo todo, e aí ele continuou cavando, foi surgindo o rosto, foi surgindo o pescoço, foi surgindo os braços, os ombros. Surgiu o corpo inteiro, perfeita, sem absolutamente nenhum pedacinho faltando. E aí, naquele mesmo lugar, se construiu o templo, se reconstruiu um templo. E a deidade foi colocada no altar, um templo muito simples, muito agradável. Você tem uma varanda na frente longa, assim, você dá um passinho, já está na varanda, mais um passinho já está dentro do templo. O templo também é assim, algo assim lá, não é um templo suntuoso, ele é bem simples. E a deidade é a coisa mais linda desse mundo, porque o pujári tem a tradição de diariamente, ele decora todo o corpo da deidade com flores pintadas sobre o corpo da deidade. Todos os dias ele lava, todos os dias ele pinta novamente. Decorações, ornamentos pintados nas bochechinhas, nas testas, nos braços, nas pernas, corpo inteiro. Então você nunca vai ver a deidade com a mesma pintura. Sempre ele vai fazer algo novo e diferente. Eles são muito habilidosos, né? Com as mãos. Eles fazem aquelas mandalas, né? No chão e depois desfaz. Então, lá do mesmo modo, eles pintam. O Pujari, que é o sacerdote responsável para cuidar, né, da deidade, fazer todas as práticas diárias de oferendas, de púdias, né, de despertar a deidade, colocar a deidade para dormir. A deidade tem almoço, tem jantar, tudo é oferecido no altar por Krishna em sua forma Vigraha. Vigraha, né? Eu até falei sobre isso no curso Sri Upanishad, sobre Sat Chit Ananda Vigraha. E a palavra graha normalmente é traduzida como planeta, mas a graha literalmente significa potência em alto nível de potencialização, né? A própria potência, uma energia multiplicada em sua potência, graha. Então, por isso que planetas são grahas, porque cada um é dotado de uma energia específica multiplicada em sua potência, super potencializado. A Lua, o Sol, Mercúrio, Marte, cada um com sua potência específica, própria. Então, do mesmo modo. E Vigraha é mais do que Graha. É Vigraha, então é muito mais do que Graha. Então, se pode. Que existe uma ideia, né, sobre idolatria. Né? Idolatrando ídolos. Essas imagens como se fossem ídolos. Isso foi algo que aconteceu no Brasil, né? Quando os índios eles tinham esculpir em madeira é, Tupã, Deus para os índios indígenas se chamava Tupã. Assim, em outras tradições, Alá, Oxalá, que é bem parecido, né? Alá com Oxalá. É, dependendo da tradição, o nome
dependendo da origem, do lugar, da região, do mundo, da linguagem, das escrituras, né? E os judeus tinham um nome também, tem um nome, né? Yevá, Yevá. Mas, na verdade, não é assim que se fala, a pronúncia é outra. Assim como Jesus é Yeshua, né? Então, do mesmo modo, eles esculpiam, os indígenas esculpiam a imagem de Tupã, né? Com várias faces, várias faces. Mas aí, quando chegam os jesuítas, os portugueses invasores, e aí eles queimam essas imagens como sendo pagã, como sendo algo não cristão, e catequizam os indígenas, impõem sobre eles uma imagem de um Deus crucificado e sangrando, o que deu pavor aos indígenas. Se eles fazem isso com o Deus deles, imagina o que eles vão fazer conosco, né? Então, a idolatria, ela é direcionada a idolatrar uma pessoa. Não, nada tem a ver com tradições, onde se está, de algum modo, convidando Deus à Terra para estar conosco, conviver conosco. Então, a imagem do Tupã, esculpida na madeira, ficava no centro da aldeia, né? Constituída de ocas, então ali no meio ficava, era o centro, não? Quem está no centro de tudo, eles completamente corretos no pensamento deles, pensamento holístico, totalmente holístico, Deus no centro e não a pessoa no centro. Idolatria é colocar a pessoa no centro. Então, quando você idolatra alguém, quem quer que seja, um marido, um filho, um pai, uma mãe, um chefe no trabalho, uma amiga, um amigo, entrou na idolatria de idolatrar alguém. Ah, mas o guru não é idolatrado? Não, ele é muito interessante. Eu estava assistindo uma entrevista de um irmão espiritual meu que já está com 86 anos, ele entrevistando. Então, as entrevistas era para saber como é que foi lá em 1965, que ele é um dos primeiros a se reunir a Srila Prabhupada nos Estados Unidos, ele é americano. E então ele, às vezes, tinha lapsos. E aí, daqui a pouco, ele pegava, puxava a memória dele novamente, e lembrava os detalhes, né? E nesse comecinho de tudo, eles todos usavam o mesmo banheiro que o Swamiji usava. Swamiji ia para a cozinha cozinhar para eles, né? Então era quase como um igual. Aí, uma vez ele chegou para ele, porque ele resistiu a ser iniciado, então outros foram iniciados, mas ele teve resistência. Aí teve para ser iniciado. E aí ele perguntou: eu devo oferecer reverências a você? E Srila Prabhupada disse: sim, você deve. Você deve oferecer reverências, porque essa é a questão, né? O guru, ele é tal qual Deus. Por quê? Porque o que ele vai ensinar, não apenas com palavras, mas também com exemplo, é, é o mesmo ensinamento universal, né? É o mesmo ensinamento universal. Então, ele é a palavra de Deus, né? E da deusa, em pessoa. O nome se chama Vapu. Vapu é a palavra em sânscrito, né? Então, você tem Deus no coração. E aí o guru vai e desperta essa sua noção de que Deus que está no seu coração fala com você o tempo inteiro, mas a gente não dá ouvidos porque a cabeça está cheia de coisas, cheia de preocupações, cheia de problemas,
cheios de vontade que as coisas sejam assim, assado, do meu jeito, né? Eu recebo muitas mensagens assim, eu quero fazer meu mapa, eu quero isso, eu quero aquilo, né? É normal, é super normal. Todo mundo quer, todo mundo quer que seja como se quer, todo mundo quer que seja conforme a própria vontade. E quando a vontade não se realiza, por inúmeros motivos que possam acontecer, né? Que às vezes o que você quer não é o que o outro quer, às vezes o que você quer não é o que a circunstância está propiciando, às vezes o que você quer não é para agora, talvez tenha que esperar um pouco, né? Outra vez o que você quer não sirva para o seu crescimento, né? Então, se esse não quer, se esse quer é então contrariado, aí vem a frustração, vem a ira, vem a raiva. Com uma criança, quando você não faz a vontade dela, ela fica furiosa, se joga no chão, chuta, bate, grita, né? Você ser espiritualmente adulto, né, ter autonomia espiritual, autorresponsabilidade espiritual, né? Já é um outro. Então, não é exatamente como se quer. Preciso se alinhar à vontade superior, né? Então, muitas rainhas de Krishna, elas, absolutamente todas elas, né? Krishna teve 10 filhos com cada uma. Então, eram 80 filhos. Ele teve 80 filhos. Mas existiam outras 16.000 que pediram para que ele se tornasse esposo delas, e ele aceitou. Mas ele não teve filhos com essas outras 16.000 rainhas, né? Mas todas absolutamente e filosoficamente mostravam seus argumentos. Elas diziam a razão de que queriam apenas ele e nenhum outro, nenhum outro. Esse foi um outro estudo que fizemos também no Navaratri. Nós estudamos sobre um diálogo que existe de Draupadi, que é a esposa dos Pandavas. Ela faz uma entrevista com as 8 rainhas de Krishna. Ela pede para que cada uma conte como foi. Como foi esse encontro, como que foi o casamento. Aí nós fizemos esse estudo no Navaratri aí de algum ano que passou. Então, voltando para Chaitanya Mahaprabhu, ele foi e descobriu essa deidade. Eu fui visitar essa deidade 2 vezes, porque o templo ele é tão singelo, tão simples, tão tranquilo chegar lá, e há também uma receptividade, uma disponibilidade das pessoas que cuidam dessa deidade. E ela é linda demais. Se eu procurar uma foto, depois eu coloco no grupo, para vocês verem como ela é linda. Então, esse é Vigraha, né? Vigraha. Então, quando os muçulmanos invadiam a Índia, né, vão tomando os territórios, eles invadiam os templos e quebravam as deidades. Muitos templos tinham cúpulas de ouro. Eles, então, pegavam ouro, levavam as cúpulas para... Porque ouro é ouro, né? Então, levavam, retiravam as cúpulas, quebravam os templos, quebravam os mármores dos templos, levavam as deidades, quebravam shivalingas. E existem 12 shivalingas espalhadas no território da Índia, inclusive algumas fora do território da Índia, porque existem países hoje que faziam parte da Índia e obtiveram independência, né? Por exemplo, o Paquistão é um país, é uma parte que foi a última parte que foi cedida, que a Índia, território da Índia que foi cedido, foi o Paquistão, como país independente.
Então, existem também 12 Shivalingas espalhadas pela Índia, mas algumas fora da Índia, como acho que tem no Nepal, tem umas fora, Paquistão. É, e essas Shivalingas, quando eles invadiram, eles vinham com machados para quebrar a Shivalinga, partir em duas, quebrar, virar, fazer pó. Só que haviam Shivalingas que eram automanifestas e nada consegue quebrar. Eu conheci uma Shivalinga numa região que chama-se Kameshvara. Kameshvara é o lugar onde o Senhor Shiva incinerou Kamadeva, o Cupido, com o fogo que sai do seu terceiro olho. Ele incinerou o Cupido, chamado Kamadeva, Deus do desejo, né? Então, o nome da região, pequenininho, um lugar pequeno, chamado Kameshvara, e lá tem um templo de ah, não, a cidade chama Kameshvari e a deidade chama Kameshvara, que significa o controlador do Cupido. Então, a Shiva Linga lá, ela é cor-de-rosa. E tem uma marca nela, de tentarem ter quebrado ela. Existe uma marca nessa Shiva Linga. Tipo um traço, assim, tentativa de quebrar, mas aí não conseguiu, desistiu. E também não conseguiu, e também elas são irremovíveis, não tem quem tire dali, não tem como quebrar. Então, todas elas estão perfeitas até hoje, distribuídas em diversos lugares, são 12. Ah, então, eles entravam invadindo. Então, a coisa estava fervendo na Índia nessa época de 1486, né? E com isso, Sri Adwaita, ele fez essa invocação, ele fez oferendas na beira do Ganges, de água do Ganges, junto com folhas de tulasi, pedindo, né, que, que um avatar retornasse à Terra para purificar. Estava muito carregado para purificar. Havia uma grande purificação em Kali Yuga. E aí ele foi atendido, né? Foi atendido. E nasce, então, em 18 de fevereiro de 1486, nasce Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, exatamente com este mapa aqui que vocês estão vendo. O elemento fogo predominante, né? Que é o ascendente leão com Lua em leão, Júpiter em Sagitário e Vênus em Áries. Dois benéficos, né? Três benéficos numa lua cheia, né? Em signos de fogo. Júpiter e Vênus, né? Ah, os nakshatras também são maravilhosos. Ketu estava em Purva Falguni, assim como a Lua. O ascendente é Magha, que Magha no ascendente também é muito forte. Leão, o ascendente é muito forte, né? Com a Lua presente. E tem Marte exaltado, também em Capricórnio. Mercúrio em Peixes é interessante porque ele foi casado por pouco tempo. Ele teve uma primeira esposa, ele casou adolescente. E a primeira esposa, essa esposa falece. Aí ele casa com a irmã. E esse casamento dura muito pouco, porque aí ele inicia a missão dele e vai viajar pela Índia. Então, nesse curto período que ele foi casado, né, os dois casamentos, ele era professor de gramática. E ainda assim ele não deixou absolutamente, quer dizer, ele deixou apenas um texto escrito, que contém 8 versos, chamado Shikshastaka. São 8, Ashtaka significa 8, né? Então,
são 8 instruções. 8 instruções. Significa Sikshastaka, 8 instruções. Muito belas. Quando eu já, antes de conhecer essa prece dele, eu já conhecia, né, família católica, conhecia várias orações, e a de São Francisco era que eu a mais assim, já, uau, esse cara aqui falou tudo. Tá tudo ali, né? Naquela oração famosa de São Francisco de Assis. Quando eu li o Chico Xavier, que eu achei muito semelhante, mas ainda mais profundo, né? Porque a realização de São Francisco é a realização de que Deus está no condutor, né? Tipo, Krishna guiando a carruagem de Arjuna, né? Isso é a realização de Paramatma, a realização de Deus dentro de si. Então, Deus em mim me conduz. Então, o que São Francisco fala é a mesma coisa, né? Que eu possa levar a luz, que eu possa levar o amor, que eu possa, né? Levar a compreensão, não é isso? Entendimento. Então, que eu possa levar a paz, né? Então, me conduza, né? De forma a onde eu chegar, eu possa levar seus atributos. Que eu seja instrumento de sua paz. Não é isso? Isso é a realização de Paramatma, é a autorrealização, a realização de Deus em mim. Então, eu sou o instrumento desse Deus que me habita. Quando a prece do Senhor Chaitanya é a prece que já é a realização de Bhagavan, né? É o relacionamento íntimo com Deus. É uma fala muito linda. Eu tenho a impressão ah, que eu recebi, deixa eu ver se eu consigo acessar aqui, e aí eu vou ler para vocês. Alguém me mandou, porque a gente celebra, né? Então, tem um aqui, peraí. Existem muitos livros sobre a vida dele, tais como Chaitanya Bhagavata, Sri Chaitanya Charitamrita e muitos outros. E também em textos muito antigos, fal falando dele, milhares de anos antes, já descrevendo a vinda dele. Uma é o Srimad Bhagavatam, Bhagavad Purana, canto 11, capítulo 5, verso 32. Este verso, este é o verso mais citado, que diz que na era de Kali, pessoas inteligentes adorarão a encarnação do Senhor, que constantemente canta os nomes de Krishna. Embora sua tez seja enegrecida como Krishna, ele é o próprio Krishna. Embora sua tez não seja enegrecida como Krishna, ele é o próprio Krishna. Ele é acompanhado por seus associados, servos e companheiros. Isso no Bhagavata Purana. No Vishnu Sahasranam, dentro do Mahabharata, Vishnu Sahasranam está dentro do Mahabharata. Contém nomes que descrevem Chaitanya como Suvarnavarno, tez dourada, Remango, corpo dourado, e Varanga, belo corpo. Chaitanya Upanishad, parte do Atharva Veda, descreve o Senhor Gauranga, que é Chaitanya, como o Supremo Senhor que aparece no início da era de Kali para espalhar o culto da devoção. No Garuda Purana, afirma: em meu original e pleno aspecto espiritual, eu descerei no início de Kali Yuga em Mayapura, Navadvipa, como filho de Sati. Tratados de milênios antes de 1486. Já citavam a sua vinda. Agora, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a oração que me foi enviada.
Isso eu posso mandar para vocês, é um material muito bom para se ter. É, não estou encontrando, pessoal. Desculpa, mas eu posso enviar para vocês. Não está aqui, não. Eu posso enviar para vocês essa oração. Se que esteja num documento. Docs, não, não tem. Links também não. Mídia também não. Depois eu envio para vocês no grupo. É muito linda. Foi a única coisa que ele deixou escrito. Tudo mais foi outras pessoas que estiveram com ele, que escreveram sobre ele. É, e aí esse mapa, né? Muito forte. A vida dele não foi longa, foram 48 anos, e ele simplesmente desapareceu. Isso também aconteceu com Mirabai. Mirabai foi uma santa, né, existe uma história muito forte sobre ela, de Mirabai. É, ela também desapareceu, que é chamado de fenômeno de desmaterialização. Então, a própria pessoa se desmaterializa e ela não deixa vestígio. No caso de Mirabai, porque ela foi condenada a beber veneno, ela saiu do lugar onde ela tomou veneno e foi caminhando até o templo onde ela ia todos os dias tocar, cantar, e as pessoas se reuniam para cantar com ela. Ela tinha um instrumento de cordas, Mirabai. Ela voltou para esse templo e todas as pessoas seguindo ela, né, com uma certa distância, e não em cima dela, né? E aí ela entrou no templo. Aí quando as pessoas que estavam seguindo ela chegaram no templo, só encontraram o, o encharpe, né, no chão, assim. E o templo era muito pequeno, não tinha para onde ela pudesse ter ido. Então nunca tiveram acesso ao corpo dela. O corpo dela não foi jogado no mar, não foi incinerado, nada. Simplesmente desapareceu. Mesmo modo, Mahaprabhu desapareceu. Não existe o corpo dele, existe toda a história dele. Tudo registrado. Em todos os lugares que ele teve, que ele esteve, foi tudo registrado. Ah, e aí tem a literatura, né? Então foi uma vida curta. Veio fazer e se foi. Veio fazer o que era para ser feito e se foi. Então, ele tem algumas posições no mapa dele, né? Porque se diz que no final da vida dele, esses últimos anos que ele estava em Puri, ele entrava em samadhi o tempo inteiro. Ele saía do corpo o tempo inteiro. Ao ponto e coisas muito incríveis ocorriam, né? Como, por exemplo, atravessar a parede, porque prendiam ele para ele não sumir, né? Prendiam ele num quarto, né? Para cuidar dele, para que ele não acontecesse alguma coisa horrível com ele, porque ele estava completamente em êxtase. No final da vida ele entrou em êxtase total. Então, ele é considerado como isso tem muitas histórias assim na Índia, né? As manifestações dos sintomas estáticos de amor divino, deleite divino, samadhi. Quem já leu a autobiografia de um yogi sabe do que eu estou falando, que é a história da vida contada por ele próprio, de Yogananda Paramahansa. Então,
Essas histórias, elas são comprovadas, né? E por isso são transcendentais e muitas vezes inconcebíveis para o nosso entendimento, para o nosso pensamento. Mas fica aí o mapa dele para vocês, né? Quem quiser tirar foto aí, pode ter guardar, né, essa relíquia, que é o mapa dele, né? Uma pessoa com Martin Strava, né? Quem estuda astrologia védica sabe do que eu estou falando. Martin Strava, ascendente em Maga, Sol em Purvabhadra, né? Que é aquela parte de Aquário indo para Peixes. Mercúrio Uttarabhadra, né? Que o Mercúrio em Peixes nele mostra realmente, assim, porque quem vê de fora é um louco, desvarrido, né? Quem não entende, né? Fica sem entender, mas como os seus associados deixaram tudo muito bem esclarecido, né? Todos os sintomas de êxtase, né? Eles são de samadhi, de ir e sair, entrar em samadhi e retornar. Tem formas de detectar, né? Parece que a pessoa está morta, mas na verdade ela não está, ela ainda tem. Geralmente colocavam um pelinho, um algodãozinho perto do nariz para observar de perto, né? Então, aqueles que eram peritos em observar se a pessoa estava, e aí se via que o pelinho de algodão se mexia muito devagarzinho, ou seja, a pessoa ainda estava ali. Isso que acontecia com Yogananda. Yogananda ele entrava em Samadhi e voltava, entrava em Samadhi e voltava. Um dia ele entrou em Samadhi e não voltou, só que os discípulos estavam tão acostumados a ele voltar, ficaram esperando. E ele não voltou, não retornou. Ele foi. Então tem isso também, eles vão quando eles querem, né? Quando fala assim, não sei quem matou não sei quem, mataram a Mirabai. Isso às vezes é uma desculpa, né? Uma desculpa para partir desse mundo. E Vênus em Ashwini também, né? Olhando pela perspectiva dos nakshatras também, muito forte, né? Então, é todo o mapa traz um pouco de elemento água, bastante de elemento ar, porque sendo de Sol, Irahu em Aquário, ele é um revolucionário, né? Ele veio revolucionar. E ele inclusive, tem vários relatos dele dialogando com representantes de outras tradições, inclusive da tradição muçulmana, dialogando com as pessoas, reconhecendo ele. Ah, representantes do budismo, representantes da tradição Mayavada, de Shankaracharya, né? Eles dialogavam, né? Tinham uns debates de diálogos filosóficos, de alto nível filosófico, e no final porque existe essa tradição na Índia, né? Dos eruditos pânditas se sentarem para discutir, parece que eles estão brigando, para discutir temas filosóficos bem elevados, bem difíceis. E quando realmente um se cala, não tem mais o que dizer, significa que o outro venceu na sua exposição, né, do conhecimento. A forma como ele expôs o conhecimento venceu. Em vez de ser, né, ir para o ringue lá, um dá soco no outro, não, eles eram pela inteligência, pelo intelecto, pela realização, pelo conhecimento. Essa é a grande vitória, né? Não é vitória física, não é vitória covarde, né? Onde você fica lá no bem bom e jogando de longe bombas, destruindo escolas e matando meninas. Não é, não é dessa forma. Covarde e assúrica, não. É duas pessoas iluminadas, né? Realizadas dentro de tradições genuínas, expondo seus conhecimentos. E quando o outro, aquele que não tem mais o que dizer, esse reverencia o que venceu,
com sua exposição filosófica. Então, Sr. Chaitanya ele foi reverenciado por muitos representantes diante de seus discípulos. Esses representantes de tradições, com seus discípulos, e ele sozinho ali na frente. Ele era a própria manifestação do amor, porque ele é considerado uma pessoa magnificente, de maior compaixão e misericórdia, para uma era tão obscura. Porque Krishna não está sozinho, ele está com Radharani. É ele e Radha que traz essa compaixão. Né? Então, esse é o nosso mais. No próximo encontro eu já não vou falar mais de Mahaprabhu, não falei de Lakshmi, porque agora a Mariana vai trazer a questão para nós. Aí eu vou liberar aqui, tá, pessoal, o som para ela poder falar com a gente. Ah, Mariana está de fora? Está entrando agora. Mari? Oi, tinha caído, consegui voltar. Ah, tá. Você caiu. Pensei que você não tivesse entrado desde o começo. Tá bom, minha Peraí, linda. Eu vou fechar aqui o meu som para te dar a sua vez, tá? Para trazer a sua meditação. A meditação é deixa eu para só Lakshmi Devi. ajeitar o áudio porque tá. Mahaprabhu, se eu começo a falar sobre isso, eu paro. É minha deidade adorável, ele Nityananda. Então agora Mariana vai trazer Lakshmi para gente, que a gente está no mês dela, né? Mês da abundância, da prosperidade. Tenhamos essa luz, né? Estejamos na luz de Lakshmi neste mês de março, para que o nosso ano possa trazer muitas coisas boas. Só um minutinho, Mari, que eu fiquei também de ver aqui essa parte que é do, do mês de março. Só um instante. Aqui, peraí. Março. É, deixa eu compartilhar aqui com vocês, só para a gente passar aqui a limpo esse mês, né? Todo mundo ficar acompanhando informadinho. Março. Então, dia 1 foi o dia que Vênus entrou em Peixes. Então, Vênus ainda continua em Peixes, que é a exaltação de Vênus. Dia 1. Tivemos lua cheia no dia 3, acompanhado do eclipse, Lakshmi Jayanti no dia 3, dia do aparecimento da deusa. Goura Purnima, Chaitanya Mahaprabhu, Avatar Dourado de Kali Yuga, também dia 3. Holi, no dia 3. Eclipse lunar total e lua de sangue, no dia 3. Ah lá, o ano está errado aqui, tá vendo? É 1486. É, e aí depois tivemos também a prática de Shivalinga, o banho de Shivalinga, né? Tudo no dia 3. Aí teve essas condições astrológicas, teve um Kalasarpa, que aí tem que entender de astrologia para saber do que está falando. Fim do Chandramangala Yoga, também início de Queimadruma no dia 9. Então hoje é dia 10, nós estamos no Queimadruma, por conta da Lua, é um Queimadruma forte, porque a Lua está em Escorpião, minguante, está em queda, Escorpião é queda para a Lua, está minguante e em Queimadruma. Queimadruma quer dizer que a Lua está isolada. Tá? Ela não tem planeta fazendo conjunção, não tem planeta nas casas adjacentes onde ela está, e também não recebe aspecto de outro planeta, um aspecto benéfico de algum planeta benéfico. Então, lua minguante em queda no ciclo sideral de Escorpião, efeitos, emoções intensas, medos, ciúme, desconfiança, insegurança emocional e anseio por vingança. É interessante que ontem teve a celebração do aniversário de Cristina num espaço maravilhoso aqui de Visconde Mauá,
E uma senhora que já me conhecia, mas eu não lembrava dela, se aproximou e nós ficamos conversando, né? E ela já tinha feito o mapa védico dela com outra pessoa, mas quer fazer comigo também. E aí, aos poucos, ela foi, não fui perguntando, ela mesma foi falando que nasci tal data, sempre pensei que era Gêmeos, eu descobri que era Touro e tá. Aí eu olhei para ela assim, sim, você nasceu com Sol em Touro, e você nasceu de manhã cedo, né? Ela falou, nasci às 6 em ponto. Mas por quê? Como é que você sabe que eu nasci cedo? Porque você tem Sol no ascendente. Conversando com ela, eu percebi que ela tem Sol no ascendente. Então, a gente tem essa, quando se estuda astrologia, védica principalmente, às vezes só de olhar uma pessoa, você já detecta assim, algumas coisas que devem existir no mapa da pessoa. Eu já fiz muita retificação horária dessa forma, né? Percebendo a pessoa, simplesmente percebendo a pessoa. Então, e aí, uma das coisas que eu percebi nela também, que era muita desconfiança, né? Assim, o jeito da pessoa. Uma pessoa maravilhosa, mas com um jeito desconfiado, né? E aí essa desconfiança normalmente vem do signo de Touro. Touro tem desconfiança, porque Touro é muito preservador, conservador, né? Então ele traz o medo da perda, a desconfiança. E não, apenas isso. Então eu fiz contato com a desconfiança conversando com ela, pena que é madruma, que foi ontem. Na verdade, ontem, mas o fim é amanhã, tá? Então, ainda nós estamos ainda com a Lua assim. Ao mesmo tempo, amanhã inicia também o Gajakesha Yoga, que é um yoga muito afortunado, de muitas bênçãos, e Júpiter terminando a retrogradação, mas já me falaram que já terminou hoje, né? Hoje mesmo a retrogradação se não for, me corrijam, mas eu recebi uma mensagem que Júpiter tinha acabado de sair da retrogradação. Aqui ficou como 11 de março. É, o- a, a- é assim, eu prefiro Júpiter retrógrado. Na verdade, Júpiter retrógrado e Vênus retrógrado é muito bom, a não ser que eles sofram combustão do Sol. Mas, se não, é ótimo Júpiter e Vênus retrógrado, porque são dois benéficos. E significa que, quando eles estão retrógrados, eles estão enviando a potência deles para o planeta Terra com mais intensidade. Como acabar de sair da retrogradação, significa que ainda vai demorar um pouquinho para ele se afastar da Terra, Júpiter, né? Ainda falta um pouco, mesmo saindo da retrogradação, mas significa que após sair da retrogradação, ele vai fazer que ele vai se afastar da Terra. Na verdade, é a Terra que vai se afastar dele, né? E com isso, esses benefícios, né, dos raios de Júpiter, que é considerado um segundo Sol, eles diminuem. Júpiter, quando está retrógrado, ele é, tudo que Júpiter faz é 3 vezes, é multiplicado por 3. Toda potência enviada por Júpiter é naturalmente multiplicada por 3. Quando ele está retrógrado, é multiplicado por 9, né? Então, por enquanto, ele ainda está próximo da Terra, conforme ele vai se afastando, já não. Aí vai diminuindo, não quer dizer que desaparece, que fica péssimo. Júpiter nunca vai ficar péssimo. Ele é sempre um benéfico, só que vai reduzindo, multiplicado por 6, multiplicado por 3, e para aí. Amanhã também é o dia que se faz um puja. Puja de Basoda, adoração dedicada à deusa Shitala. Nesse dia, segundo os costumes, Basoda, que é um povo na região de Madhya Pradesh, que é o centro da Índia, as famílias não acendem fogo para cozinhar. Acredita-se que esta deusa Shitala controla a varíola, a catapora, o sarampo e outras doenças infecciosas, que simplesmente o terror, né? Essas 3 doenças são horríveis, né? Afastando todo tipo de epidemia. Então, o que significa não acendem fogo? Não acendem fogo, por exemplo, é iluminar a noite. E nós estamos na lua minguante, né? Avançando na lua minguante, certo? Porque já só passou uma semana, nós estamos entrando no quarto minguante da lua.
Então, não se acende vela, não se acende fogo, não se acende fogueira, não se acende lareira, né? Não se acende fogão, principalmente. Não se acende fogo, principalmente para cozinhar. Deixa o fogo quieto nesse dia, né? Mas, principalmente, isso quer dizer que a pessoa não vai se alimentar de nada? Não, ela se alimenta e muito bem, de tudo que é cru. Então, um dia para se alimentar de bastante frutas, de bastante saladas, coisas cruas, alimentos crus, nada cozido. Então, é também um dia de uma purificação orgânica maravilhosa. Um pouquinho antes do Ecádace, né? Porque o Ecádace hoje é o 7º dia da lua minguante, Ecádace no 11º dia da lua minguante. Então, dá para dar um time, né? Para o próximo Ecádace, que eu já vou ver aqui também, aproveitando o dia de amanhã para essa purificação. É uma espécie de um voto, de um recolhimento, né, que a gente faz dedicada a esta deusa que protege a população de doenças epidêmicas. Gajakesha Yoga termina e o Sol, no dia 14, chega em Peixes, constelação de Peixes, né, que é a última constelação das 12 constelações. Ele fica, então, do dia 14 de março até o dia 13, 14 de abril, quando vai para Áries, seu lugar de exaltação. Signo sideral amigo para o Sol, dual e de água, efeitos aumento da sensibilidade, inspiração artística, devocional, favorável durante todo o período, né, de Sol em Peixes, que leva 30 dias. A atitude compassiva e desapegada, período favorável também à contemplação, artes, autoconhecimento, aumento da percepção interna. Sol vai fazer conjunção com Saturno, porque Saturno está em Peixes, né? Desde o ano passado, este ano todo. Então, vamos ter uma conjunção de Saturno, de Sol com Saturno. Existem duas formas de olhar a conjunção. Quanto mais distante o planeta é, mais forte ele é na conjunção. Como o Sol é o mais distante e o mais forte, né? Ele ele traz uma luz sobre Saturno, né? Então, vamos acompanhar esse mês se essa situação, principalmente envolvendo embarcações, oceano, mares, né, que é o assunto de peixes, né, sejam com a presença do Sol aí por 30 dias apaziguadas. Nesse dia 14 é o Papamochani Ekadashi. Então, vamos nos preparar para praticar o Ekadashi do dia 14, sem grãos, alimentação estritamente vegetariana, se possível sem grãos também, né? Sem feijão, sem arroz, sem trigo, sem milho, né? Alimentação mais reduzida. Vocês podem. A salada não é recomendada, mas você pode comer salada se você preferir se sentir melhor, né? E todos os outros legumes também são bem-vindos. Não precisa passar fome, se tiver que se alimentar com mais frequência ao longo do dia, né? Os produtos lácteos não são proibidos, pode usar todos os produtos lácteos, pode usar bastante castanhas também, frutas secas, né? Tem várias saídas. Papamochana Ekadasi é o Ekadasi da purificação das falhas e dos erros cometidos ao longo desta vida e das vidas anteriores. Então, é cada ser muito poderoso. Dia 16, nós vamos ter um Chandramangala Yoga com Lua Minguante, Marte em Aquário, os dois juntos em Aquário. No dia 16, é favorável para projetos em grupo, tecnologia, causas sociais, e a conjunção de Rahu pode intensificar efeitos desastrosos, porque junto da Lua, né? E também traz aí o início de um Kalasarpa Yoga. Kalasarpa Yoga é quando todos os planetas ficam para um lado do eixo onde Rahu e Ketu estão, e do outro lado não tem planeta algum, né? Mesmo que tenha planetas distantes, esses não são considerados quando se trata de Kalasarpa Yoga. Então, de Sol até Saturno, se estiver todos de um lado
deles, e do outro lado, planetas nenhum, mesmo que Urano, Plutão e Netuno estejam, mas eles não são considerados, isso é um Kala Sarpa Yoga. Então, o Kala Sarpa Yoga aqui foi colocado porque todos esses fatores foram observados, tá? E ele dura um tempo, tá? O Kala Sarpa Yoga não é assim um dia só, ele demora. É preciso que algum planeta quebre o Kala Sarpa, ou seja, passe adiante, acredito que de Ketu, que está em Leão, né? Aí depois nós vamos ter dia 18 a lua nova, tá? Dia 18. Nesse dia 18, nós vamos fazer a abertura do Navaratri, Chaitra Navaratri, que é o Navaratri do primeiro semestre. Será no dia 18 à noite. E dia 19 nós iniciamos o Navaratri, que vai até o dia 27. Teremos entre isso o Matsya Jayanti, a celebração do Avatar de Vishnu como um peixes, que é o salvador, né, das inundações. Teremos Vênus em Gandanta, atravessando de peixes para Ares. Teremos Yamuna Jayanta, aí o Festival dos Rios Sagrados, também no dia 24. Ramanavami no dia 26, junto com Tara Jayanti, que é uma das Mahavidyas. Quem estudou as Mahavidyas sabe, Tara é a segunda das Mahavidyas. E terminam o Chaitra Navaratri no dia 27, e dia 28 de manhã nós fazemos o encerramento, tá? E aí termina praticamente o mês, e o Kala Sarpa termina no dia 31. Ou seja, nós estaremos fazendo o Navaratri, né, que é um festival de muito poder espiritual, de muita potência espiritual, em pleno Kala Sarpa. Então, meninas, vamos nos reunir, porque o negócio aí fora, né, a propensão assúrica está intensa, está havendo, inclusive, um motim contra a energia feminina, mas nós temos a nossa grande Maha Durga, né, conosco, e nós com ela, nas suas 9 manifestações. Ok, pessoal, vou interromper o compartilhamento. Agora temos então com Mariana a meditação. Para concluir o nosso encontro, vou dar aqui uma olhadinha para ver se vocês escreveram mais alguma coisa. Escreveu direitinho, Ana Paula, Samadhi. Isso deve ter entrado em Samadhi também. A Ares disse que teve noites difíceis desde o dia 1º. Ficou melhor ontem. Ana Paula, Jai Lakshmi, Jai Durga, Jai Lakshmi Pushpa. Gratidão pela bela aula. Gratidão também, querida Gisele, bem-vinda ao Brasil. Mariana, fechando aqui então o meu áudio. Por favor, venha até nós. Eu vou abrir meu áudio, mas eu não vou abrir meu vídeo, não, porque toda vez que eu estou tentando abrir, eu sou expulsa da sala. Então, eu vou falar, vocês vão me ouvir, né? Tá todo mundo me ouvindo bem? Ou tá Sim, baixo? não, tá ótimo. Tá bom. Outra vez eu tentei ligar o vídeo e aí eu me expulsou do Zoom. É, então vamos fazer essa meditação para Lakshmi. Em primeiro lugar, vamos sentar confortavelmente, onde quer que a gente esteja, seja sentada numa cadeira, seja no chão, seja na cama. Vamos sentar com a coluna ereta. Permitam que a coluna se alongue suavemente. Sentindo que a coluna está alongada, pode fechar os seus olhos. Vamos fazer algumas inspirações profundas. Eu vou falar e vocês fazem a inspiração. Inspira. Expira. Mais uma vez. Inspira.
Expira. Mais uma. Inspira. Expira. Respira normalmente. A cada respiração, sente o corpo repousar. Se estiver numa cadeira, sinta os pés tocando a terra. Se estiver no chão, sinta a superfície que está em contato. Sinta seu corpo sustentado. A própria terra é uma expressão da abundância divina e é essa energia de Lakshmi que a gente quer trabalhar. Permita que a cada respiração abra um espaço tranquilo dentro do coração de vocês, um espaço seguro, um espaço onde se sinta à vontade, para que a gente possa pensar e visualizar o contato com a deusa. Aos poucos, visualize um lago calmo diante de você, um lago bem plácido, a água é serena, luminosa, reflete um céu azul bem suave, como se fosse bem cedinho de manhã. No centro desse lago, aos poucos, um lótus rosado começa a florescer. Devagar, você vê ele se abrindo, aumentando de tamanho, se torna um lótus gigante. E dentro desse lótus surge Mahalakshmi. A presença dela é radiante, mas ao mesmo tempo muito suave, muito leve. O corpo emana uma luz rosada e dourada, mas um brilho suave, exatamente como a luz do amanhecer, né? Essa luz com esse azul ao fundo do céu, tudo muito tranquilo, muito suave. Ela está sentada sobre o lótus e das mãos dela fluem bênçãos enormes, sem fim. Vamos observar as mãos dela. De uma delas caem moedas douradas, o símbolo da prosperidade material, que ajuda a gente a sustentar a vida aqui nesse plano. Da outra mão fluem alimento, nutrição, tudo aquilo que alimenta o corpo e que a gente pode alimentar a nossa família, os nossos amigos e as pessoas que a gente ama. Da outra mão surge harmonia, alegria e beleza. E essas coisas tornam a vida doce, suave. E da mão que abençoa a cada um de nós, nasce paz e contentamento, que é a verdadeira riqueza do coração, que é a verdadeira abundância. Permaneça alguns instantes contemplando esse fluxo. Perceba que ela não oferece apenas riquezas externas, ela oferece tudo aquilo que permite a vida florescer, que permite a nossa existência ser possível. Saúde, amor, dignidade, amizades sinceras, oportunidades, clareza
no caminho. Tudo isso são presentes de Lakshmi para nós. Essa luz rosada que ela emana, aos poucos, veja tocando no seu coração, do coração dela para o seu. Essa luz está despertando dentro de você a sua consciência de prosperidade divina. Respire nessa luz. Faça uma inspiração profunda e sinta o coração se expandir. Inspire, expanda seu coração. Expire e permite que qualquer ideia de escassez, de medo, de indignidade se dissolvam de você. Olhe para Mahalakshmi e peça a ela que é da mesma forma que essa prosperidade se abre dentro de você, que possa se abrir no peito de cada um que nesse momento esteja passando por qualquer miséria, sofrimento, escassez, dor, fome. Ofereça do fundo do seu coração a esses seres que também precisam de abundância. Ao fazer isso, você sente um presente de Mahalakshmi dentro do coração, como um lótus que se abre, e lá dentro repousa aquela chama rosada e dourada que ela emite. Essa é a presença de Lakshmi dentro de você. Ela nutre os seus talentos, ela fortalece os seus caminhos. Ela faz florescer aquilo que está dentro do seu coração e que você sonha há muito tempo. E aquilo que você é capaz de oferecer, aquilo que você sente que é o seu propósito. Sinta gratidão pelas formas de prosperidade que já existem na sua vida, pelas pessoas que estão do seu lado, pelo alimento que chega até você, pelas oportunidades de crescer, de aprender, de amar, pela saúde que vibra em cada uma das suas células. Quando a gente é grato, a gente abre ainda mais esse fluxo das bênçãos de Lakshmi. Respire nessa gratidão. Agora, leve as mãos ao centro do peito, em Anjali Mudra, para agradecer. E em silêncio ofereça a sua reverência à Mãe da Prosperidade. Aos poucos, permita que a imagem dela se dissolva na sua mente, mas a sensação continua dentro de você. Aos poucos, respire mais uma vez, inspirando o amor de Lakshmi e expirando todo e qualquer pensamento ruim. E quando sentir que está pronta, pronto, abra os olhos suavemente, trazendo dentro de si
a consciência das bênçãos que são oferecidas por ela a cada dia dentro do nosso cotidiano. Jai Mahalakshmi, Jai. Espero que tenham me ouvido bem. Sim, ouvimos. Mariana Jagattarini Devi. Que bom. Sim, uma meditação completa, profunda e Que bom que completa. foi bom. E veio da inspiração É, deu para da, notar. da conexão com ela, porque nem deu para preparar antes. Gratidão, Mariana. Gratidão, querida. Eu que agradeço. É sempre maravilhoso poder conduzir uma meditação assim. Sempre maravilhoso. Estamos todas maravilhadas. Queridas, então, vamos concluir aqui nosso encontro. Estou com meu coisa fechada. Vamos concluir, então, hoje nosso encontro. E logo, logo estaremos juntos. Amanhã inicia o curso Astrologia Védica e a Felicidade Substancial. Quem ainda não se inscreveu, ainda dá tempo. Inicia amanhã às 20 horas, tá certo? Um curso muito profundo sobre o significado real de felicidade e como identificar isso no nosso mapa de nascimento, tá? Nosso mapa, nosso guia. Nosso mapa, nosso guia. Ok, um abraço para vocês, então, bom descanso. E amanhã, quem estiver no grupo, estiver no curso, vamos nos encontrar. Pessoal, a luz está começando a falhar aqui, tá? Então, me despedindo. Namastê, Hariom, Tat Sat, Jai Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, Jai Lakshmi Devi, Jai Lakshmi Jayanti. Até o nosso próximo encontro. Namastê. Até lá.